Olá amigos, bem-vindos ao canal Progelétrica. Eu sou o Elton, engenheiro eletricista, e na aula de hoje do canal nós vamos falar sobre tubulação. O programa o Proelétrica, ele tem aí uma ferramenta, o arquitetônico, que o pessoal usa para desenhar as paredes, portas, né? Definir paredes, que ele faz uma leitura no projeto, né? Eu particularmente eu não uso essa ferramenta. Eu acho mais fácil aí pegar o projeto que eu recebo arquitetônico, limpar ele e já utilizar, sem usar essa ferramenta. Isso é uma conclusão que eu cheguei aí conforme a utilização do software. Para mim é mais fácil trabalhar dessa maneira. Então simplesmente aí com a arquitetura limpa, a gente vai iniciar aí a inserção das tubulações. Bom, eu vou clicar aqui em tubo. Primeira coisa existe três tipos de traçado: direto, que seria aqui para interligar esses dois pontos; o arco, que geralmente a gente usa aí quando é embutido na laje, né, para fazer aquele arcozinho; e o indireto. O indireto ele é utilizado para fazer curva. Se eu tenho aqui uma tomada aí, ó, para interligar as duas, eu vou usar o traçado indireto, tá? Então essa é a diferença entre esses três tipos de traçado. Aqui em vista, tudo que for distribuição em planta, que é como o nome já diz, a gente vai usar em planta. O que acontece é interligar um ponto ao outro aqui, né? Sendo que tá no mesmo arquivo e tudo. Que sobe, eu vou inserir para ela interligar um pavimento com o outro, desce e passa. Então, por enquanto a gente vai usar só em planta. Agora aqui entre, isso é muito importante, porque quando você coloca conexão, e você clica no símbolo aqui, ó, eu vou até mostrar para vocês, tá? Ó, aqui. Você vê que ele escolhe um ponto aí ele escolhe um ponto aleatório de interligação entre os símbolos. E aí esteticamente não é legal, porque você pega aqui, ó, você tem ó, eu vou interligar esse com esse, ó, como é que ele fica. Entendeu? Então, eu não uso muito essa função conexão. Justamente por isso, porque eu não consigo definir o ponto de interligação. Então, a gente vai usar aqui ponto entre ponto e ponto, porque dessa forma eu consigo dizer exatamente aonde que eu vou interligar a tubulação aqui, ó, entre os símbolos, tá? Entre as tomadas. Então essa é a diferença, tá? Continuando aqui, a gente tem aqui, ó, passa pela parede, piso e teto. Isso é muito importante porque se eu interligo essas duas tomadas aqui, então uma do lado da outra, se eu coloco pela parede, aqui está reto, né? Então ela vai interligar. Então ele vai fazer um traçado reto, uma tomada baixa, no caso aqui, né? Tá 30 centímetros, então ele vai interligar aí as duas simplesmente fazendo uma linha. Se eu coloco pelo piso, o programa vai entender que ele vai descer 30 centímetros, ele vai virar e vai subir para interligar na outra. E aí no cálculo da lista de materiais já vai sair uma fiação maior, porque ele vai descer para passar pelo piso e depois subir aqui na outra tomada. Se eu coloco pelo teto, é pior ainda. Por quê? Porque ele está a 30 centímetros aqui do piso, ele vai subir aí os 2,50 para cima, ele vai entender que passa pela laje e vai descer aí mais 2,50 até a outra tomada. Então eu vou até colocar para vocês aqui, ó. Visualmente não dá para ver diferença, porque a gente está nos 2D. Só que se eu colocasse o 3D aqui e pedisse para ele mostrar para mim, eu ia ver aqui a linha subindo, né? E é muito importante essa definição aqui de passa pelo, né? De você definir por onde que passa, tá? Porque se você não
não tiver critério, depois a lista de material ela não vai ficar correta. Seu projeto esteticamente não muda, mas a lista de materiais ela muda consideravelmente. Então tá. Esses itens aqui de ligação entre pontos agora eu não vou abordar, tá? E aqui a espessura da linha eu estou usando aqui embutido na laje. Isso foi eu que criei também. Na verdade aqui eu vou mudar para embutido em alvenaria, né? Que aí independente de estar na parede ou na laje, né? Ela serve. E também aí eu vou fazer uma outra aula explicando aqui para vocês como criar linhas diferentes, né? Para usar aí um padrão que você já tem e tudo mais. Então, vamos seguir aqui. Quando a gente insere uma tubulação aqui, eu vou pedir para inserir aqui uma direta mesmo, tá? Ponto, ponto, pela parede, que eu vou interligar essas duas tomadas aqui. Eu tenho uma série de opções aqui embaixo, ó, que já é um atalho para mim não precisar ficar mudando aqui, ó. Para mim não ficar interrompendo o processo, entendeu? Então eu peço para inserir, ele já me dá umas opções aqui embaixo que eu posso usar conforme eu for inserindo a tubulação, e eu vou dar um exemplo para vocês, né? Aqui temos opções que é muito útil quando você vai mudar o traçado, tá vendo aqui direto? Ó, direto, passa pela parede. Então se eu quiser mudar, não, eu quero um arco, pelo opções aqui eu consigo mudar rapidamente o traçado e por onde que ele passa. Então eu vou exemplificar para vocês. Aqui eu selecionei direto pela parede, né? Que está pela laje, mas como eu disse, eu vou mudar aquela nomenclatura para pela alvenaria. Bom, enfim. Aqui eu vou continuar. Ele pede para mim definir o ponto de origem e o ponto de destino. Beleza. Ó, então aqui eu terminei. Você vê que esses pontos aqui já seria uma ligação indireta, né? Faz a curva. Aqui também é uma outra indireta. Entre o interruptor e a luminária, eu vou fazer um arco. Então o que eu faço? Ele está pedindo para mim definir a origem. Eu vou digitar opções, Enter, ó, ou Enter. Aqui eu peço um arco. Eu deixo destino ponto e origem e destino em ponto. E ok. Aqui ele já mudou para arco. Porém, ele passa pela parede. E agora, para interligar o interruptor e a luminária, eu quero que passe pelo teto. Eu simplesmente aperto o T. Tecla T, Enter. Ele pede para mim escolher o tipo de linha. Já está certo aqui, ó. Embutido na laje. Eu vou clicar aqui. E aí, como eu defini que eu quero ligar entre ponto e ponto, eu defino exatamente onde que eu quero que lance a tubulação, ó, aqui e aqui, ó. Você vê que dá uma estética bem melhor, fica muito mais natural, né? Aí agora, beleza. Então aqui eu tenho uma pelo teto, né? Eu mudei nas opções, aqui ó, eu mudei para arco. Aqui ó, eu digitei T e teto, que aí o programa já vai entender que ele vai tá interligando pelo teto para não ter problema na lista de materiais. Agora aqui a gente vai fazer uma outra mudança, ó. Eu quero interligar essa tomada aqui pelo piso. Então, ó, vamos digitar o O, já está no arco, né? Ponto, ponto. Ok. Agora eu quero que passe pelo piso. Digito P, Enter. Aí aqui eu vou digitar, vou selecionar embutido no piso. Ele já me dá essa opção. Aí eu seleciono aqui o ponto da minha caixa, da minha tomada. Ponto da outra, faço o arco. Olha que simples, né? Agora, essas duas tomadas eu vou interligar pela parede. E lembrando que ela é uma ligação indireta pela parede. Então aqui, ó, pela parede, eu já clico E, Enter.
ele pede para me mudar. Eu estou usando aqui embutido em laje, mas serve para embutido em alvenaria também. No meu caso, que isso aqui foi criado, né? Beleza, ó, tá parede, só que é traçado o arco. Eu digito O de opções, indireta. Aí tem uma particularidade agora. Para ligação indireta, vocês vão ter que colocar aqui, ó, a ligação entre conexão e conexão, tá? Porque eu já tive muito problema com isso e não entendi o que acontecia. Não dá certo se você colocar ponto em ponto para ligação indireta, ok? Então, vamos lá. Então, é indireto, sempre quando for ligação indireta, conexão, ligação entre conexão e conexão, ok? Aí aqui, tá indireto, passa pela parede, então tá certinho. Eu clico na origem e no destino, conexão de origem e conexão de destino, ó. Ele vai me fazer um traçado aqui virtual. Agora ele pede próximo ponto. Basicamente o que eu preciso fazer agora é o traçado da minha tubulação. Então eu vou clicar aqui no ponto inicial dela. Ó, vou deixar mais ou menos no meio aqui, aqui mais ou menos. Ó, tá? E vou descer. Terminei meu desenho, meu trajeto aqui da tubulação. Eu digito Enter. E aí ele já converte aí o caminho que eu fiz para a tubulação, certo? Eu vou aproveitar aqui que já está como traçado indireto e já está configurado para o indireto. Eu vou já fazer essas duas tomadas aqui. Clico na primeira, clico na segunda. Agora eu vou desenhar o traçado da tubulação. Ponto inicial, né? Aqui o meio. Eu uso essa cruz aqui, gente, justamente para isso, ó, tá? Tem gente que não gosta muito, porque aqui eu já sei que ele vai pegar ali no ponto bom ali da caixinha, tá? Ó, certinho, tá? Outra questão também é que esse ponto amarelo aqui na tomada é uma caixinha de passagem, aquela caixinha 4x2, né? Para representar ela. Então aqui eu tenho minhas tubulações já lançadas, né? Certo? Eu vou lançar, não vou lançar o quadro agora, porque aí a gente já sabe como é que funciona, né? O próximo passo é atribuir o comando do interruptor. Vou fazer isso rapidinho, né? Ó, atribuir o comando. Né? E depois definir circuito. Depois definir os circuitos das tomadas, tá? Então, a parte de tubulação, essa parte mais importante aqui, basicamente é isso, né? Com o passar do tempo aí nos projetos, vocês vão ver que vai ficar muito rápido essa alternação entre parede, entre teto, entre piso, arco, direto, indireto, porque esse atalho que o programa já gera pra gente, ele facilita muito. Ele facilita muito. Depois que você iniciou aqui esse atalho, você usa ele para poder mudar aí a passagem, traçado, ok? E sempre depois que vocês terminar aí toda a parte de infraestrutura, pede para verificar erro, né? Aqui em útil. Isso é sempre importante, porque ele vai sempre identificar alguns erros. Ó, verificação de erros. Bom, total, né? Só tenho isso aqui mesmo. Verificar ali as ligações. Ó, ele identificou 4 erros, tá? E aí, agora já não tenho mais problema. Então, sempre antes de você lançar a fiação, ou depois que vocês lançarem toda a tubulação, faz essa parte de verificação de erros, porque sempre é bom fazer e sempre vai ter algum errinho. Então o programa ele já identifica, corrige, e aí vocês não têm dor de cabeça, tá? Então a nossa aula de hoje é isso, gente. Peço para vocês
curtirem o vídeo aí, deixar as sugestões de vocês para os próximos vídeos, dúvidas que vocês tiverem. E abraço, até o próximo vídeo. Seleciona tubo por tubo e vai convertendo, né? Hoje a gente vai ver como alterar vários tubos de uma vez. Também dá para usar várias formas, né? Dá para usar, por exemplo, usar os dois tipos de forma de converter. Depende do tipo de projeto e do tamanho do projeto. Então é bom saber, porque aí vocês vai mesclando, né, a forma de utilização. Essa forma aqui ela não reconhece arco e nem SPL, só reconhece linha e polilinha. Que nesse caso aqui, desse projetinho nosso, seria basicamente esses pontos da parede aqui, embutido na parede. Esses pontos aqui, ó. Então esses pontos aqui ele vai converter. Esses arcos aqui não. Então, por exemplo, poderia selecionar essa maneira que ele converte várias linhas ao mesmo tempo, para pegar esses trechos, que já facilita bastante. E depois eu vou fazendo ponto por ponto do método que eu utilizei na aula 15. Então vamos lá, eu vou em reconhecer dutos. Eu uso o atalho, mas aí ele estaria, essa função acho que estaria aqui em assistente de projeto. Reconhecer linhas como tubos. Aí você vai aqui, manual. Ele vai pedir para mim selecionar as linhas ou polilinhas, certo? Nesse caso aqui é tudo pela parede, tá? Então é bom você não misturar o tipo por onde passa, separar certinho para não ter problema. Se você tiver trecho reto que passa pela laje, ou enfim, vocês então não selecionem, dividam por tipo de método, né, de utilização. Então pega tudo pela parede, dá um enter e vocês vão selecionar aqui justamente por onde passa, certo? Por isso que é importante você separar o tipo de linha e a variação. E aqui o tubo. O meu já está tudo certinho. E eu vou inserir. Acontece, ele vai pegar e vai converter tudo de uma vez, ó. Apagar. Aí, ó. Dou 2 cliques aqui. Pronto. Parede, embutido, tubo flexível, certinho. Então é muito bom, né? Já agiliza bastante. E a outra, esses arcos aqui, eu vou da forma que eu expliquei na aula 15, que é essa, ó, inserir tubo. Eu venho aqui, ó, coloco o teto, que agora eu vou pegar todo esse trecho que é teto, né, da luminária para o interruptor, tomada e para o quadro. Aqui é importante sempre estar em conexão, né? Esse tipo de traçado não importa. E a linha, tipo de linha pela laje, né? Eu vou inserir, clico em S de SPL. Nesse caso ele reconhece SPL, reconhece o linha, arco, o polilinha, ele reconhece tudo, né? Então eu clico primeiro aqui ele pede para me selecionar o meu tipo de traçado, a origem e destino. Eu clico em S, na origem e no destino. Opa, aqui deu erro, desculpa. Deixa eu fazer de novo. S, clico na minha linha, no meu arco, origem e destino. S, Enter, linha, né? O arco, origem. Peraí que deu outro, não cliquei direito. S, Enter, clico no meu arco, origem e destino. Então foi, ok? Agora eu vou aqui no meu quadro,
redefinir, seleciona aqui tudo, né? Beleza. Então, Enter. Agora eu vou dimensionar fiação. E aí eu seleciono aí minha bitola de cabo e disjuntor. Ele vai lançar minha fiação. Então essa aqui é a segunda forma de fazer, que você pode pegar linha ou polilinha e ele vai converter tudo de uma vez. Também é uma dica boa aí para agilizar o projeto de vocês. Bom, a aula de hoje é isso. Na próxima aula eu vou falar sobre os principais erros ao lançar tubulação e o porquê que eu decidi utilizar as conversões de linha, arco, enfim, para tubo. Converter uma linha em tubo. Por que eu decidi fazer isso? Ok? Até a próxima aula. Muito obrigado. Olá, você que precisa de instalação elétrica, hidráulica, pintura, vazamento, telhado, lajes. Temos a solução. Consulte nosso canal para ter ideia de iluminação, pinturas e decoração. Faça um orçamento grátis. Siga nas redes sociais, consulte nosso site www.eletricistabarato.com. Siga nossas redes sociais, inscreva no canal e compartilhe com os amigos. Olá pessoal, voltando aqui o vídeo aqui, ó. Tem alguns fios aqui, ó. Eu vou mostrar para você aí a diferença aí entre fios. Que às vezes você compra e é enganado. Você compra esses fios na internet e você acaba sendo enganado, ó. Esse fio aqui assim, ó, é um fio que não é uma marca boa, é um fio vagabundo, ó. Esses que compra aí, que é baratinho na internet, você percebe, ó. Tá vendo aqui o fio aqui, ó? Você percebe que ele é muito grosso, ó. A capa dele é muito grossa, ó. Ele tem pouco cabo, ó. Eu vou virar a ponta dele aqui, ó. O mesmo fio, ó. Tá vendo, ó? E os fios, o que acontece? Os fios são bem mole, ó. Esses fios aqui, ó. Eles são bem molinhos, ó. Tá vendo? Ó, eles é bem molinho, ó. Eles têm pouco cabo, ó. Eu vou fechar aqui para você ver, olha lá, ó, o tanto de capa que tem. Eu vou pegar uma mesma marca, uma mesma bitola desse fio aqui, para mostrar para você a diferença, ó. Tá vendo esse aqui, ó? Esse aqui já é um fio bom, ó. Ó, para você ver, ó, você percebe, ó, ele tem pouca capa, tá vendo? Olha lá, ó. Ó, aquela parte branca dele é pouco, mas olha o tanto de fio que ele tem, ó. Ó, a diferença, ó. Dá pra ver, ó, que é uma diferença bem visível de quantidade de cobre que tem, a grossura, a textura do fio aqui, ó. Você coloca a mão aqui, ó, o fio ele é grosso, a textura do fio, ó. É bem diferente, ó, tá vendo? Eu vou pegar o mesmo fio aqui, ó. A grossura de um fiozinho de fio, ó, só um, pra você ter uma ideia, ó, como é bem diferente, ó, tá vendo? Ó, um só aqui, ó, é bem diferente a grossura entre os dois, ó. Então, ó, isso aqui, ó, queima a sua instalação. Se você colocar na sua instalação, isso aqui vai queimar, dependendo do tanto de carga que recebe, ele vai queimar. Vou pegar mais outra bitola de fio aqui, ó, vou deixar esses aqui. Vou pegar a mesma bitola de fio aqui, ó. Ó a diferença de um fio de 6 milímetros. Ó, os dois são 6 milímetros. Olha a diferença, ó. Olá pessoal, tudo bom?
Vou explicar aqui para você, ó, para você não estiver correndo risco aí, ó, e você não estiver sabendo, ó. Esses disjuntores aqui, ó, eles são difíceis de desarmar. Quando eles vai desarmar, é quando tem uma tensão muito forte de carga. Eles não desarmam facilmente. E o que é o disjuntor? O disjuntor, ele é uma proteção para quando vir uma carga a mais na sua energia, ele desarmar. Só que esses disjuntores aqui antigos, ó, eles não desarmam. Quando eles vai começar a ficar desarmando, é porque ele já está pegando fogo. Ó. Eu já troquei vários desses aqui, ó. Inclusive eu peguei uma casa que ela pegou fogo. Eu vou deixar umas fotos aqui, depois nesse vídeo aqui, para você estar olhando. Ó, esse aqui, ó, eu troquei esses dias. Troquei o quadro inteiro ali no Parque Santa Teresa, né, ó. Esses dias, esse aqui, ó, ele queimou, ó, a grossura desse fio. É um fio bom, um fio de 10 milímetros, um fio da Sil, um fio de marca boa, mas, ó, ele não sai daqui, ó, porque, ó, ele queimou tanto, ó, ele soldou ali dentro, ó, ele derreteu aqui o disjuntor aqui, ó, polaridade do disjuntor, ele derreteu, que eu tentei, forcei, mas ele não sai, ó. Então, ó, você toma cuidado, só tô te orientando aí para você não tiver aí com esses tipos de disjuntores aí, tiver passando aí, é por isso daí, quando for ver a sua eletricidade aí tá pegando fogo, seu fio tá pegando fogo. Ali também perto do murão, eu troquei ali também a fiação toda, porque o disjuntor ele não desarmou, entrou uma corrente a mais no circuito, ele não desarmou e ele saiu queimando, como dentro do conduíte geralmente é passado alguns fios, ele saiu queimando os fios, ele pegou fogo numa fase e aquela fase grudou nos outros fios e saiu queimando, ó. Então você toma cuidado, só te orientando aí, tá bom? Um bom dia para vocês. Ó, Cláudio, que eu falo pra você, ó, dos seus disjuntores pra você trocar, ó, você não acredita, né, ó, dá uma olhada aqui, ó, arrebentou o tanque lá, ó, queimou tudo isso aqui, ó, e derreteu, ó, olha lá, ó, derreteu tudo, isso aqui é tudo queimado, ó. Eu falo pra você, você não acredita, né? Você vai esperar acontecer, né? Ó, Cláudio, que eu falo pra você, ó, dos seus disjuntores pra você trocar, ó, você não acredita, né, ó, dá uma olhada aqui, ó, arrebentou o tanque lá, ó, queimou tudo isso aqui, ó, e derreteu, ó, olha lá, ó, derreteu tudo, isso aqui é tudo queimado, ó. Eu falo pra você, você não acredita, né? Você vai esperar acontecer, né? Ó, Cláudio, que eu falo pra você, ó, dos seus disjuntores pra você trocar, ó, você não acredita, né, ó, dá uma olhada aqui, ó, arrebentou o tanque lá, ó, queimou tudo isso aqui, ó, e derreteu, ó, olha lá, ó, derreteu tudo, isso aqui é tudo queimado, ó. Eu falo pra você, você não acredita, né? Ó, Cláudio, que eu falo pra você, ó, dos seus disjuntores pra você trocar, ó, você não acredita, né, ó, dá uma olhada aqui, ó, arrebentou o tanque lá, ó, queimou tudo isso aqui, ó, e derreteu, ó, olha lá, ó, derreteu tudo, isso aqui é tudo queimado, ó. Eu falo pra você, você não acredita, né? Você vai esperar acontecer, né?
Olá, tudo bem? Mais um quadro realizado aqui, ó, na casa do cliente. Fiz a instalação aqui, ó, do terminal, tá bem distribuído, bem feitinho. Aqui os neutros, né? Aqui o abarroamentozinho de terra, tudo bem acabadinho, DR, DPS, ó, tudo bem feitinho aí, ó, como é que ficou, ó. Esse foi o serviço que eu terminei de fazer, ó. Tá bom? Aí dá uma curtida aí, o like. Mais um serviço realizado aí, ó, eletricista-barato.com. É barato, mas tem qualidade, ó, o serviço, ó. Bem feitinho, ó. Instalação das lâmpadas, ó. Instalação das lâmpadas, tudo arrumadinho, tá bom? Audio Jungle. Audio Jungle. Fala pessoal, Rodrigo Costa falando do blog eletronicaparatodos.com. Tá. Tudo bem, pessoal? Como é que estão? Pessoal, é um vídeo, um pequeno vídeo, né? Quero falar aí para vocês sobre uma dúvida que batia muito em mim quando eu iniciei na eletrônica anos atrás, entende? Temos aqui um potenciômetro, vocês estão vendo, ó? Um potenciômetro comum, tá? De 10K, de 10K ohm, tá? Potenciômetro comum, 3 terminais, como todos. Eu botei aqui só um knob nele, tá? Pra gente poder ver o que é o mínimo e o máximo, que é relativo, né? Depende. E o que a gente vai falar hoje? Como conectar os terminais de um potenciômetro. Rodrigo, que terminais? Aqui, ó, dá pra ver ali, ó, 1, 2, 3. Potenciômetro comum, tá? E é isso. Pode ser qualquer potenciômetro, tá? Rodrigo, eu tenho de 1K, tranquilo. De 10K, 50K, 1 mega, enfim. Bom, eu resolvi fazer esse vídeo porque teve gente que mandou e-mail, tá? E eu também tive essa dúvida, então coincidiu, eu falei, vou gravar um pequeno vídeo. E o que eu quero dizer para vocês? É um potenciômetro de 10K, mas de 10K da onde até onde? Ele vale 10K como? Daqui até aqui, desse para esse, enfim. Bom, sabemos que o símbolo, né, a simbologia de um potenciômetro mais ou menos essa aqui, né, ó. Um terminal, outro terminal e uma seta. Então a gente tem terminal 1, 3 e o 2, né? Esse cara aqui é a mesma coisa que esse cara aqui, né? Vamos lá, desenhar 1, 2, 3 e um pontinho no meio, tá? Aí a gente bota 1, 2, 3 aqui embaixo. Ok, pessoal? Então, bom, quando a gente vai conectar lá no circuito, geralmente ele vem assim, ó, num circuito eletrônico, vem, vamos dizer, um resistor e é difícil, né, um resistor e vir um potenciômetro, porque os dois são resistências, mas isso aqui é uma resistência variável, então vamos dizer, tá, a título de exemplo apenas. Então, temos lá. E aí vem, tá, uma parada mais ou menos assim e segue, vamos dizer, aí aqui a gente tem um LED e segue, tá? Esse potenciômetro aqui, ó, pessoal, ele vem representado assim. E a gente fala, como é que eu conecto esse cara real nesse esquemático que está assim? É só a gente imaginar o seguinte, ó, vamos lá. Terminal 1, terminal aqui a setinha 2 e o terminal 3, né, aqui. Aí sim, mas Rodrigo, então quer dizer que o 1 está em contato com o 2? É isso aí, falamos tudo. Vamos botar em curto, literalmente, o 1 com o 2. Por quê? Vamos lá para a prática, para poder mostrar aqui, ó. Vou tentar pegar agora o multímetro para vocês, tá? Poderem ver isso aqui na prática, ó.
Não sei se vai dar aí para poder ver, mas eu espero que sim. Vou botar o multímetro para cá para o desenho poder continuar. Não quero que perca o foco. Tá ali, ó, né? Então a gente fala, eu tenho aqui, ó, vamos botar no volume mínimo, vamos dizer assim. Escala de resistência, tá? E muda em nada a luz. E vamos dizer, quanto mede esse potenciômetro? Nós falamos o que? 10K, não era? Tá lá, ó, 10K. Vamos confirmar? Pino 3. Ó, vou botar aqui, pessoal. Desculpa, tô pegando o fio do multímetro. Pino 3, pino 1. Vamos ver lá a resistência do cara. Tá lá, ó, 11K no multímetro, ó. Tá vendo aí? 11K. Rodrigo, mas é de 10K. Mas tudo bem, pessoal. Tranquilo, sem nenhum pânico. É completamente aceitável a tolerância e blá, blá, blá. Não vamos entrar nesse caso aqui. Mas aí tu fala, mas Rodrigo, eu tô vendo que o Knob aí tá no mínimo, né? Volume mínimo. Resistência mínima. Na verdade, parece, né? Agora, olha o que eu vou fazer. Vou deixar lá marcando ainda e vou girar, ó. Viu o que aconteceu com o multímetro? Não aconteceu nada, pessoal. E nem vai acontecer. Que a gente está medindo a resistência, tá, total do potenciômetro, que nada mais é do que um resistor de 10K. Ele potencializa, ele varia a sua resistência, tá? Como? Aí que entra. Lembra que a gente falou sobre conectar os terminais? Rodrigo, 1 e o 2 vou botar em curto? Vamos lá, ó. Olhando de frente. Tá aqui, ó. 1, 2 e 3. Falamos que eu falei o quê? Botar 1 e o 2 em curto. Vamos lá ver. Vou baixar o volume de novo, ó. Vamos ver se vai dar certo. Baixo o volume. Conecto os dois em curto. Vocês estão vendo, ó. Eu dei curto nos dois, ó. Conectei os dois juntos. E agora o terceiro aqui, ó. Olha lá o nosso multímetro. Tá. Cadê? Eu vou botar ao contrário, me perdoem. O vermelho aqui. E vou conectar os dois em curto. Aqui. Mas, Rodrigo, você falou... Tudo bem, vamos lá primeiro assim para vocês ficarem mais fácil de entender. Para quem está chegando agora no mundo da eletrônica. Tá? Olha, veja bem. Nós temos, ó... Tá... O 1... E o 2 e 3 em curto. Apesar que esse 2 e 3 é relativo, né, pessoal? Depende da posição que nós estamos olhando o potenciômetro. Se eu estiver olhando ele por aqui assim, qual é o 2 e o 3? Tem aqui, ó, o 1 e o 2 em curto e o 3, como o Rodrigo falou. Beleza, mas vamos considerar olhando de frente. Não vamos mudar, não vou deturpar. Então temos ali, ó. E aí vocês veem, tá lá, ele tá no mínimo. E está marcando lá, ó, 6 ohms. Pode dizer que 0, né? Praticamente 0. Vamos dizer assim, não é um 0, mas resistência mínima do potenciômetro. E quando eu aumentar agora, o que vai acontecer? Vamos ver? Olha lá, ó. Olha o multímetro. Vou parar mais ou menos no meio, ó. Olha lá, 5K. Ele não é de 10? Tá? Ó. E o máximo... 11K. Então, o mínimo está na esquerda e o máximo está na direita. Que a gente fez o quê? O 1, pino 1 está sozinho e o 2 e 3 está em curto. Então, agora vamos inverter, como dizia lá no nosso esquemático. Botar aqui, ó, o 1 e o 2 em curto. Mas Rodrigo, agora tu está botando a ponta vermelha. Não tem problema, pessoal, porque resistor não tem polaridade, né? Então, tá aí. E agora? Vejam vocês, já mudou lá no multímetro. Ué, é verdade, Rodrigo. Agora está no volume máximo, vamos dizer assim, entre aspas, mas ele está marcando somente 2 ohms. É 2 ohms. Ah lá, 2 ohms. É, porque o potenciômetro ele pode ser utilizado tanto volume mínimo para a direita. Estou falando aí, pessoal, o volume mínimo é uma expressão, né? Vamos considerar entre aspas. Como volume mínimo para a esquerda, como a gente conhece normalmente. Então agora ao contrário, olha lá. Ele vai aumentando a resistência, ó, no meio, quase os 5K, né? E no máximo tá lá,
Mas Rodrigo, aqui é o mínimo? Pois é, não foi? A gente não inverteu aqui, ó. O 1 e o 2 está em curto e o 3 está sozinho, ó. 1 e o 2 em curto e o 3 está sozinho. Igual o nosso circuito aqui, ó. O 1 e o 2 em curto. Então, quer dizer que aqui o nosso potenciômetro funcionaria assim. Então, Rodrigo, quando eu diminuísse o volume, ele estaria aumentando a resistência? Isso aí, o diminuir o volume ou aumentar o volume é que a gente aprendeu que para cá diminui e para cá aumenta, né? Então, mas no potenciômetro, nessa peça fantástica, ela permite que a gente possa usar para lá ou para cá. É isso. Nada mais do que isso. Ah, Rodrigo, então eu não posso usar aqui assim? Não. Né? Uma ponta e outra não, deixando meio vazio, porque senão ele não tem referência. E aí a gente vai estar sempre com a resistência dele no máximo. Rodrigo, e se eu botar o pino aqui no meio, tá? E largar o outro lá abandonado? Beleza, ele ainda vai funcionar tranquilo, ó. Porque ele tomou a referência, ó. Olha lá. Funciona igual. O terceiro estando voando. Tá vendo? Dá pra ver? Dá, né? Tá aí. E ao contrário, a mesma coisa. Tá aí. Só que aí é o contrário, ó. Ele agora está no mínimo, mas tem 10K. E quando a gente vem para cá, ele vai para o mínimo. Realmente, mas que seria o máximo visualmente, né? O que a gente aprendeu. Então, pessoal, esse é o funcionamento de um potenciômetro. Tá? Não tenham medo de curto-circuitar duas pontas para que ele possa funcionar para cá ou para cá. Só não deixe uma ponta do meio vazia. E eu espero que, para quem tinha dúvida, se continuou, tá? Que fale, mas esse é o nosso carinha. E eu botei isso aqui só para vocês terem uma ideia, mas ele na verdade é sem, ó, ele vem assim, sem o knob. Aí eu botei tudo aqui no mínimo e regulei ele aqui, ó, mais ou menos para cá, para poder falar para vocês que era o mínimo e o que era o máximo. Tá bom, pessoal? Então é isso, um potenciômetro comum. Rodrigo, e tem aqueles que tem uma parte e outra atrás. Exato, é um potenciômetro duplo, pessoal. Show? É isso, ó. Toca o sininho, se inscreve no canal, dá o teu gostei se tu gostou e seja muito bem-vindo àqueles que estão chegando agora. Perdão qualquer coisa, fiquem com Deus, pessoal. Um abraço. Tchau. Audio Jungle. Audio Jungle. Olá, sejam bem-vindos ao canal Projelétrica. Eu sou o Elton, engenheiro eletricista aqui e projetista da Mars Engenharia. No vídeo de hoje nós vamos aprender a como configurar e inserir tomadas. Mais uma vez é bom lembrar que a escala do meu desenho aqui, dos meus símbolos, simbologia, ela tem que estar na mesma escala do programa, né? Então eu estou usando 1:50 aqui, meu programa está em 1:50 também, ok? Para não ter erro. Se tiver escala diferente, vocês colocam aqui 1:75, 1:100, ok? No meu caso aqui, esses meus símbolos eles estão na escala 1:50, ok? Então, vamos lá. Primeiro a gente vai em configuração, configurações avançadas, criar um símbolo. A gente vai criar agora a pasta tomadas. Lembrando que aqui a simbologia precisa estar sempre selecionada correta, que a gente criou aqui o personalizado. Então a gente vai criar a pasta tomadas dentro da simbologia personalizado, que seria a nossa, né? Ou o nome da empresa de vocês. Ok. Adicionar ponto de inserção, né? Sempre é importante pegar o ponto correto. Aqui uma observação, gente, é sempre bom vocês deixarem a tomada de vocês ela em pé, assim, sabe? Não deitada em 90 graus, deixar ela assim, porque por experiência própria, dessa forma ela faz com que você, na hora de inserir o ponto na parede, você consegue usar, né, a linha da parede como referência e deixar ela sempre alinhada com a parede, independente do ângulo, tá? Então é sempre bom, na hora de criar e inserir as tomadas, elas estarem assim em pezinho, ok? Então vou selecionar meu objeto, já selecionei meu ponto de inserção. Aqui no caso eu tenho aqui a descrição, né? Então vou clicar aqui, ó, seleciono o texto da descrição da conexão.
ok? Minha potência aqui 100, escala do desenho 50, né? Unidade de metros. Eu dou um tab aqui, ó, potência, quero VA, sem VA. Fator de potência 0.8, lembrando de novo que ele não aceita vírgula, tá? Tem que ser 0 ponto, ok? Utilização, circuito de força, tomada é o circuito de força. Aqui, distância da referência, a referência é o piso, 30 centímetros que é minha tomada baixa. Rotacionar sempre, aqui sim, né? Fiação necessária, preciso de um terra, um neutro e uma fase. Ok. Sempre aqui ponto da ligação, extremidade do símbolo, e cortar tubo na extremidade do símbolo. Eu não tenho nenhuma informação que eu queira apresentar aqui, tá? Se vocês quiserem, vocês podem colocar aqui, sei lá, qualquer coisa, por exemplo, uma letra aqui em cima do meu símbolo. E essa letra ela pode representar por exemplo, o circuito que eu quero que mostre, né? Igual a gente fez com as luminárias lá. No caso da tomada, geralmente eu não coloco, tá? Eu faço isso manualmente depois. Então vamos lá. Não tem nada, então tudo não. Mantenha as cores. Vou para a próxima. Ponto de inserção. Seleciono meu símbolo. Seleciono a descrição. Ok? A única coisa que eu mudo aqui é a altura, que essa é a tomada média 120 centímetros, tá? Aqui está em centímetros, ok? Fiação é a mesma. Mantenho aqui. Seleciono as cores que eu quero manter. Vou para o próximo. Aqui, ponto de inserção. Seleciono meu objeto também. Enter. Seleciono minha descrição. Ok. Aqui eu só altero a altura. Fiação é a mesma. Aqui também é ok. Eu mantenho. Também eu vou manter. Seleciono as cores que eu quero manter. E ok. Gente, eu tenho mais 3 aqui, ó. Tenho mais as tomadas 220 para inserir. Se tiver muita coisa para vocês inserirem, vamos supor aqui, no meu caso, eu já inseri umas 10 tomadas, por exemplo. Eu dou um ok para garantir, tá? Que meu programa salve isso. Por quê? Se por algum motivo eu cancelar antes de eu cancelar aqui, né? Eu perco tudo que eu inseri aqui, eu perco. O programa não grava isso aí, tá? Então se tiver muita coisa para vocês inserirem, do mesmo, por exemplo, tomadas, eu tenho 10 tomadas, eu vou inserir 5, dou ok, e depois eu vou inserir as outras 5. Por exemplo, aqui eu vou dar um ok, só para vocês entenderem aí. Ela vai gravar essas informações no programa, tá? Agora a gente vai aqui, ó, inserir, tá? Só pra gente ver que tá lá. Agora eu já tenho aqui, ó, o meu símbolo tomadas. Então ela já mostra pra mim as 3 que eu salvei. Se você cancelar lá naquele passo anterior, antes de colocar todas, você perde tudo, tá? Ela não grava. Então vamos sair daqui e vamos inserir as 220 agora. Agora não é mais criar, agora é modificar. Porque meu intuito é inserir aqui mais tomadas. E se por um acaso vocês querem mudar uma tomada, o tipo de desenho também, é aqui que vocês vão modificar. Personalizado. Selecionando tomadas. E vou adicionar, tá? Então aqui vocês podem modificar o símbolo. Quer dizer, modificar as informações, né? As informações que estão agregadas a essa tomada. Aqui você pode alterar o desenho, ou seja, trocar esse desenho por qualquer outro desenho.
Aqui é a lista de materiais e aqui é detalhes que a gente vai falar mais pra frente. Então vamos adicionar. Ponto de inserção. Seleciona a tomada. Bom, aqui eu vou selecionar. Não, vou dar um Enter, vai. Aqui ó, dá um Enter. Ele vai guardar, ele vai me apresentar a última tomada que eu inseri. No meu caso, essa daqui ela é baixa. E ela é 220. Então vou mexer aqui na altura. 0,30. Potência a mesma. Aqui eu só vou alterar nessa janela a altura, 30 centímetros. Aqui também eu altero. Como ela é uma tomada 220, ela não tem neutro. No meu caso aqui, né? Tem duas fases. Aqui eu mantenho a mesma coisa. Aqui também. Seleciono as cores e OK. Já guardou. Aqui eu vou para a próxima, tomada média. Seleciono aqui, já coloquei o ponto de inserção. Agora eu seleciono um objeto, OK. Enter, né? Dou mais um Enter. Agora minha tomada ela é média. A 1,20 m. Aqui eu altero também a altura, 120 centímetros. OK. Aqui a fiação é a mesma. Aqui eu mantenho, né, na ligação da tubulação. Também OK. Seleciono minhas cores. OK. Então abaixa a média. Agora vamos adicionar a nossa última tomada. Ponto de inserção. Selecione a variação do símbolo. Enter. Selecione o texto. Ou Enter para digitar. Enter. Alta, tomada alta. A 2,10. Aqui altera a altura. 2,10. OK. OK. Mantenho. Aqui seleciono as cores. OK. Pronto, agora eu já tenho essas 6 tomadas salvas. Quer dizer, depois que eu clicar em OK aqui. Bom, tá salvando. Bom, vou fazer um retângulo aqui para a gente inserir algumas tomadas. Tá? Então vamos lá. Vamos aqui clicar aqui nesse símbolo de inserir. Tomadas. Tem uma tomada baixa aqui. Tá vendo? Então quando você salva ele assim, na hora de inserir ele está em pé. Então, olha só, na hora de inserir a tomada, independente do ângulo aqui da minha tomada, da minha parede, aliás, ele vai ficar sempre alinhado, tá vendo? Isso aqui economiza um tempo muito bom. Aqui eu posso selecionar aqui, ó, sempre continuar, ou seja, você vai inserir o símbolo e vai pedir para você colocar outro, mover, inserir, ou seja, se não ficou no lugar que você quer, você insere ele e depois move, ou terminar. No meu caso eu vou continuar, C, então C maiúsculo. Olha lá. Então aqui eu vou inserir outra, aqui eu vou inserir outra, aqui eu vou inserir uma para o outro lado. Tá vendo aqui, ó? Estou usando o nearest aqui, que ele vai pegar aqui o ponto mais próximo como referência aqui, no caso da minha parede. Tá vendo? Então isso aqui agiliza e economiza um tempo bom. Aqui eu errei, tá? Depois eu apago ela. Bom, vou dar um Enter, lembrando que nunca usar o ESC para sair do comando. Então aqui, ó, eu não quero mais inserir a tomada média, então eu dou um Enter e saio do meu comando. Vou dar mais um Enter para ele voltar para a janela e me dar a opção de inserir outras tomadas. Então aqui eu tenho a tomada, é uma tomada alta, 220, inserir.
tá? Ó, eu não preciso estar muito próximo não, tá vendo? Pra me inserir, tá vendo? Eu não preciso dar um zoom. Eu tenho a referência aqui, eu já consigo alinhar. Ok? Então é isso, gente. Aqui, eu dando 2 cliques na qualquer símbolo aqui, eu já tenho todas as informações dela, tá? Ok? Então essa foi a aula de hoje, como configurar e inserir tomadas. Obrigado. Olá, bem-vindos ao canal Progelétrica. No vídeo de hoje vou mostrar a segunda maneira de converter linhas em tubos. Na aula 15 eu mostrei o método que a gente seleciona tubo por tubo e vai convertendo, né? Hoje a gente vai ver como alterar vários tubos de uma vez. Também dá para usar várias formas, né? Dá para usar, por exemplo, usar dois tipos de forma de converter. Depende do tipo de projeto e do tamanho do projeto. Então é bom saber, porque aí vocês vai mesclando, né, a forma de utilização. Essa forma aqui, ela não reconhece arco e nem SPL. Só reconhece linha e polilinha. Que nesse caso aqui, desse projetinho nosso, seria basicamente esses pontos da parede aqui, embutido na parede. Esses pontos aqui, ó. Então esses pontos aqui ele vai converter. Esses arcos aqui não. Então, por exemplo, poderia selecionar essa maneira que ele converte várias linhas ao mesmo tempo, para pegar esses trechos, que já facilita bastante. E depois eu vou fazendo ponto por ponto do método que eu utilizei na aula 15. Então vamos lá, eu vou em reconhecer dutos. Eu uso atalho, mas aí ele estaria, essa função acho que estaria aqui em assistente de projeto. Reconhecer linhas como tubos. Aí você vai aqui, manual. Ele vai pedir para mim selecionar as linhas ou polilinhas, certo? Nesse caso aqui é tudo pela parede, tá? Então é bom você não misturar o tipo por onde passa, separar certinho para não ter problema. Se você tiver trecho reto que passa pela laje, ou enfim, vocês não selecionem, dividam por tipo de método, né, de utilização. Então pega tudo pela parede, dá um enter e vocês vão selecionar aqui justamente por onde passa, certo? Por isso que é importante você separar o tipo de linha e a variação. E aqui o tubo. O meu já está tudo certinho e eu vou inserir. Acontece, ele vai pegar e vai converter tudo de uma vez, ó. Apagar. Aí, ó. Dou 2 cliques aqui. Pronto. Parede, embutido, tubo flexível, certinho. Então é muito bom, né? Já agiliza bastante. E a outra, esses arcos aqui, eu vou da forma que eu expliquei na aula 15, que é essa, ó, inserir tubo. Eu venho aqui, ó, coloco o teto, que agora eu vou pegar todo esse trecho que é teto, né, da luminária para o interruptor, tomada e para o quadro. Aqui é importante sempre estar em conexão, né? Esse tipo de traçado não importa. E a linha, tipo de linha pela laje, né? Eu vou inserir
clico em S de SPL. Nesse caso ele reconhece SPL, reconhece o linha, arco, o polilinha, ele reconhece tudo, né? Então eu clico primeiro aqui ele pede para me selecionar o meu tipo de traçado, a origem e o destino. Eu clico em S, na origem e no destino. Opa, aqui deu erro, desculpa. Deixa eu fazer de novo. S, clico na minha linha, no meu arco, origem e destino. S, Enter, linha, né? O arco, origem. Peraí que deu outro, não cliquei direito. S, Enter, clico no meu arco, origem e destino. Então foi. Ok? Agora eu vou aqui no meu quadro. Redefinir. Seleciono aqui tudo, né? Beleza. Então, Enter. Agora eu vou dimensionar a fiação. E aí eu seleciono aí minha bitola de cabo e disjuntor. Ele vai lançar minha fiação. Então essa aqui é a segunda forma de fazer, que você pode pegar linha ou polilinha e ele vai converter tudo de uma vez. Também é uma dica boa aí para agilizar o projeto de vocês. Bom, a aula de hoje é isso. Na próxima aula eu vou falar sobre os principais erros ao lançar tubulação e o porquê que eu decidi utilizar as conversões de linha, arco, enfim, para tubo. Converter uma linha em tubo. Por que que eu decidi fazer isso? Ok? Até a próxima aula. Muito obrigado.